Muito bom dia para você que recebeu esse vídeo através de um amigo. Que a paz de Cristo esteja com você, onde quer que você esteja, seja no seu trabalho, seja no seu lar. Eu convido você para parar um momento para meditar na palavra do Senhor através dessas meditações diárias. Eu prometo que não vai ocupar muito do seu tempo e que será algo que, embora seja de pequeno espaço de tempo, talvez possa fazer a diferença na sua vida durante este dia, através das meditações que você vai fazer após ouvir a palavra do Senhor. Amados, ontem o Senhor falou conosco sobre cansaço. E por incrível que pareça, hoje ao orar ao Senhor, eu abri a palavra de Deus, ele continua falando sobre cansaço. Isaías 40, versículo 29 diz assim, que ele dá força ao cansado e multiplica as forças àqueles que não têm nenhum vigor. Veja bem, ele continua falando sobre cansaço. Isso significa dizer que Deus tem olhado para o povo e tem visto um povo que está cansado. Ontem eu te fiz uma pergunta, do que você está cansado? Queridos, concorda comigo que temos vivido tempos difíceis. Praticamente o ano de 2020 foi um ano atípico. E se não bastasse esse vírus assolando todo mundo, se não bastasse essa pandemia mundial, ainda temos que lidar com pessoas que acabam por tirar proveito de tudo isso. Infelizmente. E aí no dia a dia eu me deparo com pessoas que olham para mim e perguntam assim, porque sabem que eu sou missionária, sabem que eu sou cristã evangélica, e perguntam assim, Josi, Deus não está vendo tudo isso? Deus não está vendo tudo o que está acontecendo? E assim como eu respondo para essas pessoas, eu quero responder isso para você. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Conhece tudo que está em nosso pensamento, no nosso coração. Sabe as palavras que sairão da nossa boca antes mesmo de serem ditas. Ele está acima de tudo e de todos. E ele, por incrível que pareça, continua no controle de tudo. E quando eu me deparo com pessoas que tiram proveito de tudo isso, e aqui eu não estou falando só dos governantes, eu estou falando no geral, eu afirmo para você que Ele é Deus, abençoador, Ele abençoa, Ele derrama bênçãos sem medidas para aqueles que o obedecem, que andam e praticam o seu justo caminho. Mas Ele também, justamente por ser um Deus justo, Ele é capaz de punir rigorosamente aqueles que não o temem, aqueles que não praticam a sua vontade e que se aproveitam da situação do momento em detrimento ao povo humilde, ao povo pobre, às pessoas que necessitam. Então, amados, Deus olha para mim e para você e nos convoca a orar, a clamar por esse país. Às vezes você está aí e se sente de mãos atadas, eu nada posso fazer diante de grandes governantes. É bem verdade. E por isso mesmo, talvez aquilo que está ao seu alcance é a oração. E eu te convoco, assim como Deus te convoca, a orar e a clamar por esse país, a clamar por dias melhores. Se você for ler a palavra do Senhor, ele diz assim, se o povo clamar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então, meu amado, nesse dia eu convido você a orar,
a fazer um clamor ao Senhor, assim como está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, humilhe-se diante do Senhor, e clamar, e orar, e buscar a face dele, então dos céus ele nos ouvirá, e fará justiça por nós. Ele é um Deus que está acima dos governantes, que está acima de juízes, que está acima de ministros, que está acima de presidentes. Ele está acima de todos e ele tem visto a dor do seu povo. E o problema não está só naqueles que você julga como corrupto. O problema está não no outro, mas em nós mesmos. Quando também convivemos com corrupção e nada fazemos, e o que é pior, muitos acabam se corrompendo também. A corrupção não está só no desvio de verbas, como muitos erroneamente pensam. A corrupção está em você, que dá o seu jeitinho brasileiro para se safar das coisas que deve ser feita. Está em você, que vai lá e faz inscrição para um auxílio do governo sem verdadeiramente precisar. A corrupção está em nós, quando vamos ao supermercado, recebemos o troco errado e não devolvemos. E muitos olham a corrupção como se fosse somente no meio político, e não. Devemos vigiar primeiramente nas nossas atitudes para querer cobrar do outro. É preciso olhar frente ao nosso espelho todos os dias e afirmar a nós mesmos: hoje sou melhor que ontem e provavelmente amanhã serei melhor que hoje. É preciso ter vergonha de você mesmo quando você pratica tais coisas que não agradam ao Senhor. Então, meu amado, é tempo de buscar ao Senhor verdadeiramente e de orar pelo nosso Brasil. Deus tem promessa de restauração do Brasil, do nosso país. Deus tem promessa, já foi falado por boca de vários profetas, de um avivamento perante o povo brasileiro. A situação irá mudar. E Deus nos convoca a sermos pacientes, mas a buscar e não desanimar. Não desanime por conta daquilo que estamos vivendo hoje, mas creia que o seu Deus, o meu Deus, fará justiça por todos nós e essa situação vai passar. E a Bíblia diz: não se canse, nem se fadigue, mas a palavra do Senhor fala que ele dá força àquele que está cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então talvez você não esteja mais nem cansado, você já está ultrapassado de cansado, você já está aí sem vigor algum. Então busque as suas forças nele. A palavra diz que os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Estudo é muito divino. Você já imaginou você correr, caminhar e não sentir cansaço algum? Essa é a força que vem de Deus. E eu te convoco a orar pelo nosso país. Porque às vezes a gente ora somente pela nossa vida, pelos nossos familiares, porque convém. Mas eu te desafio a orar pelas autoridades brasileiras, porque em meio a tantos corruptos, ainda existem pessoas boas, ainda existem pessoas honestas, ainda existem pessoas que estão comprometidas com aqueles que necessitam verdadeiramente. E que Deus venha dar entendimento e sabedoria para aqueles que lá estão. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um bom dia, que você possa meditar e refletir nessa palavra do Senhor. E para finalizar a mensagem, eu convido você a um minuto de oração para que Deus venha concretizar essa palavra que Ele acaba de nos dar. Amém? Pai, em nome de Jesus, a sua palavra acabou de ser lida e lançada a muitos, Pai, que a receberão, que a ouvirão.